Quem é Jesus e quem é Jeová? Jesus existiu mesmo. Regra bíblica: quando existe um autor que tem poder, que é dono ou autor de ideias e projetos, sempre que outras pessoas executam estes projetos, vai ser falado como sendo feito pelo autor. Às vezes serão citados os dois, o autor e o executor. Trabalham como equipe. Assim, Jeová é o autor de nossa salvação e Jesus é o executor de nossa salvação. A nossa salvação vem de Jeová. A nossa salvação vem de Jesus também. Jesus existiu mesmo? Praticamente tudo o que aconteceu nos tempos bíblicos envolvendo Deus, desde o dilúvio até o último apóstolo morrer por uns 2500 anos, foi feito junto com multidões. Foi também no caso de Jesus. Os relatos estão cheios de informações específicas, como datas relativas às épocas, nomes de reis e governantes, distâncias entre lugares e costumes de cada época. Um dos escritores da vida e ministério de Jesus foi o médico e pesquisador Lucas. Lucas escreveu o livro Atos dos Apóstolos, sobre os eventos logo após a morte de Jesus. Um dos maiores arqueólogos de todos os tempos, William Mitchell Ramsay, cético e ateu, estava determinado a provar que a Bíblia estava cheia de erros históricos. Seria tarefa fácil. Era só provar que havia erro em apenas um dos cerca de 190 dados históricos e arqueológicos contidos no livro de Atos. Que dados são estes? Dados como a existência de cidades, nome das mesmas, nomes de políticos influentes da época e até termos em uso comum na língua daquele tempo. O livro de Atos possui referência a 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo e 95 pessoas, entre elas autoridades. Ramsay, o arqueólogo ateu, trabalhou por 30 anos nas regiões citadas por Lucas. Qual conclusão ele chegou? Lucas é um historiador de primeira linha. Não apenas suas declarações são confiáveis. Este autor deve ser colocado junto com os maiores historiadores de todos os tempos. Sim, no final, as descobertas de Ramsay o levaram a publicar vários livros sobre a veracidade da Bíblia. O arqueólogo passou a ser um grande defensor da Bíblia. Foi Lucas quem também escreveu sobre a vida, a morte e ressurreição de Jesus apenas 25 anos depois da morte de Jesus. Para escrever o livro, Lucas entrevistou pessoalmente muitos que tinham testemunhado os acontecimentos da vida de Jesus, incluindo os discípulos, os apóstolos e talvez até a mãe e irmãos de Jesus. Sobre os escritos de Lucas, ele mesmo começa assim o seu relato. Muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pleno crédito entre nós, assim como esses fatos nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Assim, eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-las. Lucas 1, de 1 até o 3. Lucas também é citado como sendo uma pessoa muito respeitada. Perguntamos: poderia Lucas escrever inverdades, sendo que pessoas que foram testemunhas oculares estavam lendo o livro, o registro de Lucas? Há de se considerar que
numerosas multidões o seguiam a Jesus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Grandes multidões o seguiram. De fato, as escrituras gregas, comumente chamadas de Novo Testamento, citam a palavra multidões mais de 150 vezes, a maior parte em pouco mais de 3 anos em que Jesus pregou. Não só Lucas falou sobre multidões que seguiam a Jesus, mas outros escritores da Bíblia também assim o fizeram. Mas só o fato de ter essa palavra multidão não prova que Jesus existiu. No entanto, usando um raciocínio simples e lógico, com clareza mental, perguntamos: poderíamos imaginar que uma história registrada, como foi esta de Lucas, e que se espalhou pelas multidões pela região em poucas décadas, não teria duras críticas se fosse falsa? Sim, se não fosse verdade o que Lucas escreveu, as pessoas que testemunharam o evento sobre a vida de Jesus ainda estavam vivas. Pessoas da idade de um suposto acontecimento, se fosse em verdade, os filhos e netos clamariam em voz alta o fato de estar registrado que multidões viram tal acontecimento, se isto não fosse verdade. Estas multidões, seus filhos, seus netos, estavam dispostos a morrer em perseguições que aconteceram nas décadas seguintes. Iria alguém estar disposto a morrer por uma história falsa, inventada, se poderia evitar sua morte apenas por dizer que não seria mais cristão ou apenas queimando incenso ao imperador? Na época de Jesus, houve também diversos outros falsos cristos. De quais destes falsos cristos existem pessoas, por um período de 2000 anos, que dariam sua vida por seus ensinos, ou que transformaram suas vidas em razão do seu ensino e da perspectiva de ver cumpridas suas promessas? Pois no caso de Jesus, aconteceu exatamente isto. Pessoas morreram defendendo a realidade da existência de Jesus. Pessoas transformaram suas vidas após conhecerem os ensinos de Jesus. Quase 2000 anos depois, o arqueólogo ateu descobriu que Lucas, contando a história de Atos dos Apóstolos e de Jesus, era um historiador de primeira linha, levando a esse ateu a também transformar a sua própria vida depois de ver provar a veracidade do relato. E Deus, o Criador, existe? O que se pode saber sobre Deus é bem claro. As suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas. Romanos 1:20. Segundo o raciocínio lógico simples, segundo uma clareza mental objetiva, quase tudo o que conhecemos são coisas feitas pelo ser humano, mesmo as mais simples. Uma ideia que surgiu há poucos séculos foi que coisas, e até seres vivos complicadíssimos, passaram a surgir sem interferência inteligente, bastando muito tempo, material apropriado já existente, e supostas mutações benéficas e uma dose gigantesca de sorte. Em nossos vídeos usamos o raciocínio lógico e simples, clareza mental e conclusões realistas. Não é apenas uma questão de acreditar em qualquer coisa. As coisas mais simples que conhecemos foram criadas pelo ser humano, maior parte delas copiadas da natureza. Jamais vimos
um vento forte, uma tempestade, uma catástrofe, um desastre, construir coisas inteligentes, mas sim sempre destruição do que já existia. Qual é a lógica de pensar que sistemas intrinsecamente complicadíssimos surgiram sozinhos? O experimento de Miller e Urey, dois cientistas, forneceu a primeira evidência de que moléculas necessárias à vida poderiam ser formadas a partir de componentes inorgânicos. Em 1953, Stanley Miller fez passar uma faísca elétrica dentro de um bulbo de vidro com uma atmosfera de hidrogênio, metano, amônia e vapor d'água e conseguiu produzir 4 dos aminoácidos necessários para que exista a vida. Que seres vivos têm dentro de si componentes inorgânicos não é novidade. Deus criou Adão do pó do solo, com ferro, zinco, água, sais minerais. Para mim, o experimento de Miller só provou que houve um Criador, pois esta experiência de Miller foi feita por um cientista inteligente que manipulou a atmosfera dentro do bulbo. Mas esta experiência tinha uma característica interessante. A síntese dos compostos de interesse biológico só ocorre sob redução, ausência de oxigênio livre na atmosfera, segundo o próprio Miller. No livro O Pescoço da Girafa, página 68, Francis Hitching expressa o seguinte dilema. Havendo oxigênio no ar, o primeiro aminoácido jamais teria começado. Sem oxigênio, ele teria sido extirpado pelos raios cósmicos. A menos que houvesse uma mente inteligente e poderosa para controlar o experimento, assim como também a própria origem da vida. E quão provável é que os aminoácidos que se julga se formaram na atmosfera fossem parar nos oceanos e ali formassem um caldo orgânico. Não há probabilidade nenhuma. A mesma energia que dividiria os compostos simples na atmosfera decomporia com ainda maior rapidez quaisquer aminoácidos complexos que se formassem. Foi por isso que Miller, em sua experiência, removeu imediatamente os 4 aminoácidos para fora da área da faísca. Caso os tivesse deixado ali, a própria faísca os teria decomposto. Teria, assim, que haver uma mente inteligente e uma força poderosa para controlar a origem da vida. Controlar e produzir vida. E que dizer de sistemas complexos que existem dentro de grupos de sistemas dependentes um de outro. Há evidência da existência de Deus nos sistemas biológicos. Por exemplo, o início de uma vida humana é a contribuição genética do homem e de uma mulher. Como poderiam ter evoluído ao mesmo tempo, homem e mulher, com muitas características parecidas, mas com sistemas internos reprodutores totalmente diferentes, a ponto de, ao se juntar os dois, homem e mulher, se completarem para produzirem um novo ser com milhares de sistemas internos independentes. Como teria sido o caminho da evolução para a produção da vida vinda de outras 2 vidas que se completam, no caso os pais, mas que para produzirem teriam que já ter a fábrica pronta e funcional dentro de si mesmos? E teriam que ter nascidos com esta capacidade, a partir de outros casais, seus pais, também sogros e sogras, que já teriam esta fábrica milagrosa dentro de seus corpos.
e de seus avós, e de seus bisavós. E se não as tivessem eficientes e operantes com extrema qualidade, não haveria filhos, jamais. A natureza está cheia desses sistemas entrelaçados, vegetais e animais, das quais dependem a sobrevivência das partes, porque são muito dependentes uns dos outros. Qual efeito teria sobre a natureza se as abelhas fossem eliminadas? Qual efeito sobre as abelhas se a natureza fosse eliminada? E que dizer de animais que vivem em simbiose, ou seja, dependem um do outro para sobreviver? Aprenderam isto pelo caminho da evolução? Como era então antes de aprenderem? Como sobreviviam? Com raciocínio simples e clareza mental, é bastante fácil chegar à conclusão que vida vem de outra vida e que sistemas complexos, humanos, animais e vegetais são produzidos por inteligência pré-existente. Sistemas inteligentes, matemáticos e estratégicos, como os códigos genéticos, só podem advir de mente matemática e inteligente. A produção de um novo ser humano é algo extraordinariamente maravilhosa. Vamos comentar apenas dos sistemas biológicos. Os pulmões são os últimos órgãos a se tornarem maduros e autossuficientes para a vida fora do útero da mãe. Eles vão funcionar somente após o nascimento, quando o bebê tiver seu primeiro contato com oxigênio do ambiente externo. Como o bebê dentro do ventre da mãe respira? Ele respira por meio da placenta. Durante a gestação, o sangue oxigenado não vai direto para os pulmões, como acontece depois do nascimento, embora o sangue passe pelos pulmões para o seu próprio desenvolvimento. O cordão umbilical filtra o oxigênio do sangue da mãe, que daí então vai ser usado pelo bebê. E o pulmão faz o quê? Eles ficam cheios do líquido amniótico, que entra e sai dos pulmões em um exercício de treinamento para a posterior respiração depois do nascimento fora do útero. Ao final da gestação, as vias aéreas e os alvéolos pulmonares já estão quase prontos. Então o corpo do bebê começa a produzir um líquido chamado surfactante pulmonar. Este mantém a elasticidade dos alvéolos, estabiliza o tamanho destes e prepara o pulmão para trabalhar com o ar da futura respiração. Esse líquido surfactante pulmonar acompanhará a vida inteira deste bebê. Assim que o bebê nasce, seu diafragma é sacudido e o coração é estimulado a enviar sangue para os pulmões. O coração, durante a gestação, pelas 40 semanas, ele recebia sangue vindo da placenta da mãe através de 2 atalhos. O forame oval, que é um orifício entre as 2 cavidades superiores do coração, e o duto arterioso, um vaso sanguíneo que conecta as 2 artérias de grande porte que saem do coração, chamadas de artéria pulmonar e a aorta. No nascimento, esse padrão circulatório do sangue muda imediatamente. O líquido amniótico é exprimido durante o parto e expulsado de dentro do pulmão, e o recém-nascido respira pela primeira vez. Os pulmões se enchem de ar. O ar entra na primeira inspiração, infla os sacos alveolares, substituindo o líquido amniótico. O surfactante entra em ação, mantendo os alvéolos abertos para facilitar a passagem do ar, regularizando a respiração. Assim, o forame oval e o duto arterioso não são mais necessários, e eles geralmente se fecham durante os primeiros dias, e o sangue passa a circular pelo pulmão
para captar oxigênio. Levará alguns dias para ter uma respiração regular, mas acontecerá após alguma prática. Quando foi? Perguntamos. Quando foi que a suposta evolução trabalhou na prevenção, na construção antecipada de um sistema que só seria usado meses depois, após o nascimento? Certamente não foi por tentativas e erros. Como a evolução teria pensado em produzir um órgão que não seria usado sem estar pronto e por meses, pensando que ali em frente, meses depois, ao nascer o bebê, este órgão seria imprescindível para manter a vida. E durante a evolução, a suposta evolução, como sobreviveram os bebês após o nascimento, quando este processo não existia? Quando e como foi decidido a criação de um órgão respiratório chamado pulmão, quando o sistema circulatório sanguíneo e o sistema de oxigenação ainda não haviam sido implementados? Os bebês nasciam e morriam até a evolução entender que deveria providenciar antecipadamente um pulmão? Após milhões de anos, a evolução pensou: tenho que inventar uma maneira de prevenir e já desde a concepção começar a produzir um órgão que só será usado quase um ano depois. Mas este processo maravilhoso é evidência certa de que uma mente inteligente e talentosa, de um estrategista amoroso que arquitetou engenhosamente a fábrica de produção e reprodução da vida. Mas este processo maravilhoso é evidência certa de que uma mente inteligente e talentosa, de um estrategista amoroso que arquitetou engenhosamente a fábrica de produção e reprodução da vida. Como são profundas as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, como são insondáveis os seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos. Pois quem chegou a conhecer a mente de Jeová, ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro deu algo a ele, de modo que ele lhe deva retribuir? Porque todas as coisas são dele, e por ele, e para ele. Glória a ele para sempre. Amém. Romanos 11:33. É vantajoso viver como se ele existisse. O ateu não acredita em Deus, porque não consegue entender por que ele teria permitido tanto sofrimento. Mas a questão não é se Deus existe ou não, mas sim descobrir como ele age e por que ele age assim. Para fechar, considere 4 possibilidades. Primeiro, Deus não existe. Segundo, Deus existe. Se Deus não existe, tenho 2 escolhas. Ou eu vivo despreocupadamente como se Deus não existisse para me cobrar qualquer responsabilidade, ou eu vivo responsavelmente fazendo o bem como se ele existisse. Se no final eu descobrir que ele não existe, tudo bem, eu vivi uma vida boa e responsável. Mas se eu descobrir que de fato ele existe, estas 2 opções farão uma grande diferença para mim. Se eu descobrir que ele de fato existe e eu não levei uma vida de responsabilidade perante ele, o que será de mim? Então, o raciocínio lógico me induz a pensar que, mesmo que alguém não acredite que Deus exista, ainda assim é vantajoso viver como se ele existisse. Bem, não é o caso da pessoa que produz este vídeo, pois eu tenho plena certeza da existência do Criador. Eu já ouvi pessoas dizendo que não se pode provar a existência de Deus. Na verdade, é a coisa mais fácil que existe. Se fosse achado um quadro que jazia escondido por séculos,
e que ninguém sabia da existência dele, ou mesmo do seu pintor. Primeiro, ninguém duvidaria que houve uma mente talentosa por trás de sua produção. Segundo, ninguém poderia imaginar que este surgiu do nada e sozinho pintou a si mesmo durante muito tempo. O fato de não se conhecer o autor não significa que não tenha o autor e que este teria se formado sozinho. Uma das técnicas usadas é comparar com outras obras da época, sendo possível identificar um suposto autor pelo tema, pelas pinceladas, pelo material da tela e das tintas. Talvez possam até identificar qualidades humanas da vivência do autor apenas estudando a pintura. Talvez se possam achar muitos quadros famosos que tiveram a mesma técnica no feitio e assim descobrir o seu verdadeiro autor. O Criador pode não ser prontamente identificado pelo ateu, mas isso não significa que Deus não existe, mesmo porque não tem como provar que ele não existe. Aquela busca por explicações na natureza que leva alguns a optarem pela teoria da evolução em razão de acharem que animais são parecidos, então devem ter vindo de um ancestral comum. É também muito bem explicado pela criação divina, que são parecidos e têm os mesmos sistemas, justamente porque foram feitos pelo único Criador, que usou soluções parecidas em suas criações. Por isso que quadros pintados pelo mesmo autor têm características semelhantes. Como pode alguém definir se uma coisa achada é obra produzida por humanos, por uma mente inteligente ou não? Por exemplo, achou-se uma ossada humana antiga. Ao lado havia uma ponta de flecha e um prato de barro. Imediatamente o arqueólogo identificou a ponta da flecha e o vaso de barro como sendo criado. Mas a ossada ao lado ele creditou a milhões de anos de evolução. Em nossos vídeos, não nos interessa a interpretação que quaisquer humanos, cientistas ou não, possam dar a um achado arqueológico. Mesmo porque a ciência se funda justamente na possibilidade de mudar sua interpretação tantas vezes quanto os estudos avancem. Assim, nada é definitivo e encerrado nestas questões específicas. Usemos raciocínio simples e lógico, contido nas palavras da Bíblia. As suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas. Romanos 1:20. Se falta sabedoria a algum de vocês, que ele persista em pedi-la a Deus, pois ele dá generosamente sem censurar, e ela lhe será dada. Tiago 1:5. Temos um livro extraordinário que se auto-intitula A Palavra de Deus. Como nenhum outro livro, ali o próprio Criador diz ser o autor da mesma. O livro é extraordinário. Foi escrito por umas 40 pessoas diferentes durante 1600 anos e contém milhares de mensagens que se complementam para formar uma mensagem uniforme e profunda. Das tantas informações únicas que ela contém, uma delas é a vivência de seres espirituais em seus recônditos celestiais, coisa que nenhum livro do planeta poderia descrever. Senão o ser que habita esta morada, mais que isto, aquele que criou esta moradia invisível e os habitantes espirituais dela. Ela também explica por que Deus permitiu o sofrimento na Terra e como ele vai resolver isso muito em breve. Mesmo um ateu deveria dar uma chance para este livro extraordinário, não para criticar, mas para tentar entender as coisas profundas do conhecimento de Deus. Ouvimos de vez em quando alguém dizer
que foram homens que escreveram a Bíblia, que Deus é fruto da criação e imaginação humana. Quando alguém estuda a Bíblia e começa a entender o que se passa, logo vê que seres humanos não teriam esta capacidade de inventar o Deus da Bíblia. Em questões científicas, mesmo a Bíblia sendo um livro de profecias, história, oração, conselho e conhecimento sobre Deus, ainda assim ela está em harmonia com a ciência moderna. Muitas vezes, quando a Bíblia concorda com a ciência moderna, e ela é tão exata, nos perguntamos de onde escritores de tantos séculos atrás tiraram a informação que cientistas só descobriram há pouco tempo. No futuro, teremos um vídeo intitulado A Bíblia, Palavra de Deus ou Invenção Humana? Neste vídeo serão respondidas perguntas envolvendo as supostas contradições da Bíblia. Os milagres realmente aconteceram? Se a ciência refuta a Bíblia? E também profecias incríveis e a harmonia global dos temas discorridos pelos diferentes escritores. Quando alguém estuda a Bíblia e começa a entender o que se passa, logo vê que seres humanos não teriam essa capacidade de inventar o Deus da Bíblia. Como são profundas as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus! Como são insondáveis seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos! Pois quem chegou a conhecer a mente de Jeová? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro deu algo a ele, de modo que ele lhe deva retribuir? Porque todas as coisas são dele, e por ele, e para ele. Glória a ele para sempre. Amém. Romanos 11, 33. Jesus é o mesmo Jeová. Jesus é totalmente dependente de Jeová para viver, para receber sabedoria e poder. Quanto à duração de vida, Jeová é o Rei da eternidade. Isto significa que, na eternidade passada até a eternidade futura, ele foi e será Deus. Sobre Jeová Deus, ao Rei da eternidade, imortal e invisível, o único Deus, seja dada a honra e a glória para todo o sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. A grandeza de Deus está além de nossa compreensão. O número dos seus anos foge ao nosso entendimento. Jó 36, 26. Eu sou Jeová, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Isaías 45, 5. Jesus é o Filho, o que implica ser gerado por um Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. A palavra usada pelo apóstolo Paulo neste texto é icon. Veja como esta palavra foi usada pelo médico e escritor da Bíblia, Lucas, ao descrever um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Mostrai-me um denário, ou seja, uma moeda da época. Disse Jesus. De quem é a efígie, a imagem, e a inscrição? Prontamente disseram, de César. Lucas 20, 24. César não estava presente pessoalmente. Era apenas uma efígie, uma imagem do imperador romano. Como Jesus poderia ser Deus e a icon, a imagem, a efígie de Deus ao mesmo tempo? Ou seja, como poderia Jesus ser a imagem dele mesmo? Jesus não era imagem dele mesmo e Deus ao mesmo tempo, mas Jesus era a imagem de seu Pai, o verdadeiro Deus, Jeová. Disse o apóstolo Paulo, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem é imagem?
não é a mesma pessoa da qual ela se espelha, mas é parecida. Tem a mesma aparência, a mesma forma. Pode ser fisicamente parecido, ou pode ser na maneira de falar, de agir, de pensar. Muitas pessoas podem ser parecidas. Falamos do filho que é a imagem do pai. Este menino é a cara do pai. A maneira desta menina agir parece muito com sua mãe. O texto de Colossenses diz que Jesus é a imagem do verdadeiro Deus invisível, porque os dois são seres espirituais, invisíveis. Assim como também Jesus segue o modelo de seu pai. Jesus imita seu pai. Jesus age como seu pai, pois, segundo Jesus, ele aprendeu a pensar, a agir e ensinar com o seu pai. Assim como Jesus, também fazem os filhos humanos em relação a seus pais. Jesus, ser a imagem de Deus, nos lembra quando ele disse: Eu e o Pai somos um. João 10:30. Todos sabemos que Jesus e seu Pai, Jeová, não são a mesma pessoa. Jesus não orava a si mesmo. Mas Jesus aprendeu com seu Pai, fazia as mesmas coisas do jeito que seu Pai faria. Os dois são unidos nos mesmos propósitos. Jesus pediu a seu Pai, a Jeová, que ele ajudasse os discípulos, para que sejam um, assim como nós somos um. João 17:11. Neste caso específico, Jesus ora a Jeová e pede que ajude seus discípulos a pensarem igual, a desenvolverem qualidades espirituais semelhantes a Deus, que falem a mesma língua, que sejam unidos, assim como Jeová e Jesus são unidos, assim como Jeová e Jesus são um em pensamento e em propósito. Voltando à questão da imagem, o apóstolo Paulo, falando dos discípulos, disse: os predestinou, os discípulos de Jesus, para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8:29. O mesmo escritor que disse que Jesus é imagem de Deus, nos informa que os que irão para o céu, para estarem com Jesus, serão a imagem de Jesus, ou seja, não serão deuses, mas serão semelhantes a Jesus, com corpos celestiais, espirituais. Veja outra vez o uso da palavra eikon, a palavra imagem, na Bíblia. O homem não deve cobrir a cabeça ao orar, por ser ele imagem e glória de Deus. 1 Coríntios 11:7. Neste texto, o mesmo escritor que disse que Jesus é imagem de Deus, nos informa que o homem é a imagem de Deus, e usou a mesma palavra. Certamente não quis dizer que o homem era Deus. Tampouco Jesus é o verdadeiro Deus. Foi a vocês, aos israelitas, que essas coisas foram mostradas, para que soubessem que Jeová é o verdadeiro Deus, não há outro além dele. Deuteronômio 4:36. Usemos o raciocínio lógico e simples. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, e o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E o Pai de Jesus, o que é de Deus? Jeová é Pai de Deus? A Bíblia nunca diz que o Pai de Jesus é Pai de Deus. Por quê? Ele é o próprio Deus. No próximo vídeo, a continuação de Quem é Jesus e Quem é Jeová, da série Identificando Jeová e Jesus. Os seguintes subtítulos: Jesus é o primogênito. Depois, Jesus é o unigênito. Também, as origens do conhecimento e poder de Jesus quanto à sabedoria. Quanto aos ensinamentos. Quanto ao poder de dar vida. Quanto à autoridade.
quanto ao amor. E vamos finalizar estudando sobre os outros diversos filhos de Deus.